Em frente à esperança de conseguirem fugir, a luz que todos pensavam que iria iluminar o caminho da liberdade se voltou contra eles. Agora, pai e filha estão na iminência de serem mortos pelas armas criadas a partir dos genes bucaneiros. Egghead está prestes a ser destruída, porém, finalmente, eles estão chegando. Agora, só basta descobrirmos quem seria louco o suficiente para bater de frente com uma frota de 100 navios da marinha. Bom, talvez eu tenha a resposta. Afinal, Oda sempre deixa dicas do que provavelmente acontecerá. E então começamos um capítulo desesperador. Todos os marinheiros que estavam em Egghead começaram a correr porque sabem que aquela ilha será destruída em pouquíssimos minutos. Porém, as duas pessoas mais importantes que fazem parte do governo mundial ainda estão lá. E claro que a vice-almirante Doll está preocupada com eles. Esses são o deus guerreiro da defesa científica, Sanjay Garcia Saturn, e o almirante da luz, Kizaru. Enquanto todos estão se retirando, o Gorosei olha para ela e diz que ele e o Kizaru devem permanecer naquela ilha e dá a ordem mais uma vez para o bombardeio começar o mais rápido possível. Claro que para uma pessoa comum ela fica incrédula, mas olhem a expressão do almirante da pica. Ele simplesmente não está nada feliz mais uma vez. O Oda continua desenhando as sombras nos óculos do Kizaru justamente para a gente entender que o sentimento dele está escondido. Tudo que ele vai executar a partir desse momento é contra sua vontade. Porém, como a sua justiça não é definida, ele meio que aceita. Na sequência, nós vemos uma cena triste. Vegapunk não entende o que está acontecendo. Afinal, todo mundo será morto pela sua causa? A ordem dada pelo Saturn no início foi de eliminar apenas o Vegapunk. Então por que será que ele estaria fazendo isso? Todo o conhecimento científico do mundo está presente na ilha de Egghead. Na cabeça do cientista não faz sentido que o Gorosei queira destruir isso tudo. Ele complementa dizendo que a destruição da Ilha do Futuro irá jogar a humanidade 100 anos no passado. Sem ter a quem recorrer, ele implora para o Kizaru parar o Buster Call. Mais uma vez, a expressão do almirante é de tristeza e pesar. Ele olha para o lado e ignora o seu antigo amigo. Em contrapartida, o ancião não quer nem saber. A única coisa que ele está pensando é que o Vegapunk pode estar escondendo alguma coisa. Mas venhamos e convenhamos, na verdade, isso é apenas uma mera desculpa para pisar nos humanos que ali estão presentes. Ele não se importa com a vida de ninguém ali. Afinal de contas, ele daria até a sua própria vida se for para Imusama prosperar. O argumento do Saturn é desprovido de lógica, inclui dizendo que não há mais necessidade para o mundo ter algum avanço. Na cena seguinte, nós vemos mais uma vez o quão escroto é o Saturn. A sua personalidade e a sua visão das pessoas à sua volta não poderia ser mais podre. Vegapunk tinha mandado todas as pessoas que eram responsáveis pela manutenção da Ilha do Futuro ir embora no dia anterior através de um barco. Contudo, o Saturn revela que mandou uma frota da marinha afundar um navio e matar todos os sobreviventes. A expressão do tio Vega é a de maior incredulidade possível. Como que um ser teria tanta maldade em seu coração? Afinal de contas, as pessoas que estavam ali eram todas inocentes. Vegapunk afirma mais uma vez que nenhuma daquelas pessoas sabia nada sobre os seus experimentos e sobre o seu conhecimento em relação ao século perdido. Mas claro que o ancião não quer saber. Ele apenas assume que alguém ali poderia ter se escondido e roubado ou ter interagido com esse tipo de conhecimento. Independente disso ser verdade ou não, o Saturn conclui dizendo que os mortos são os melhores mantedores de segredos que existem. A expressão do doutor muda mais uma vez. Agora ele não está mais espantado. Conseguimos ver o ódio e a raiva nos olhos. Afinal de contas, por mais que a gente tenha pensado lá no início que Vegapunk era um cientista que se importava apenas com seus experimentos e a sua moral era duvidosa, aqui, durante o flashback do Kuma e principalmente nos últimos capítulos, percebemos que ele é uma pessoa que tem um coração e se importa com a vida humana e com a humanidade de maneira no geral. Eu consigo compreender a sua raiva dentro de mim. Pessoal, é muito importante a gente prestar atenção no detalhe a seguir, porque nós vamos precisar dele para fazer a suposição que faremos no final desse vídeo. Saturn mencionou que mandou um navio de guerra destruir o navio de passageiros. Beleza? Vamos ver o que é que vai acontecer com esse navio de passageiros logo em breve. Mais uma vez, a desculpa do ancião para o cientista é que ele quebrou um tabu. Assim como Ohara, ele foi atrás dos segredos do século perdido apenas para sanar a sua curiosidade. E graças a isso, os seus homens tinham que ser mortos. Gente, eu não sei ainda o que o One Piece é e nem muito menos o que o governo está escondendo em relação ao século perdido. Porém, durante Egghead, a gente entendeu já que o One Piece se passa em uma sociedade pós-apocalíptica. De fato, independente do
do Luffy ter ido pra essa ilha ou não, provavelmente teríamos um Booster Call em Egghead justamente por isso. Certeza que Musamai e os Gorosei, da maneira como eles pensam e quem eles são, jamais deixariam isso passar batido. Agora que a planta da Mother Flame pode ser replicada, eles podem jogar o Vegapunk no lixo e matá-lo sem nenhum problema. Ou seja, muito possivelmente só veio a calhar que o Luffy estaria naquela ilha durante aquele momento. Na sequência, nós vemos todos os marinheiros embarcando nos navios de guerra, enquanto dão a ordem para os pacifistas permanecerem na ilha, pois o bombardeio irá começar. Do outro lado, nós temos o grupo do Sanji, que constitui do Frank, da Bonnie, da Atlas e do Kuma. Rapidamente, eles estão se dirigindo ao foguete a vácuo para conseguirem chegar no laboratório. Agora que as coisas foram acertadas e Bonnie possui as memórias do seu pai, ela não tem mais nenhum rancor em relação ao cientista. Muito pelo contrário, ela apresenta uma certa preocupação e diz que o Vegapunk ficou para trás, o que nos leva ao nosso cavalheiro prometer para a criança que ele não sairá de lá enquanto ele não salvar o velho. Ao mesmo tempo que ele entra em contato com o grupo da Nami para saber o que estava acontecendo lá no laboratório. O mais legal de tudo é que a Nami já grita para todo mundo dizendo que vai ter um Buster Call, e a reação do Sop não poderia ser diferente. O nosso bravo guerreiro dos mares está desesperado e pensa porque ele sempre tem que estar no meio de um Buster Call. Afinal, já é o seu segundo. Outro detalhe muito importante é sobre o Zoro. Afinal, a gente não tem informação sobre ele, eu acho que há 10 capítulos. A Nami revelou que o espadachim ainda está enfrentando o Rob Lucci e que mandou o Jinbei ir atrás dele para que ele não se perdesse. Eu não sei vocês, mas eu diria que foi uma decisão muito sensata. Independente do resultado da batalha, o que eu provavelmente acho que o Zoro vencerá, mas depois disso seria uma derrota completa. Ele se perderia e muito possivelmente daria de cara com o Saturn. Interessante é vermos que a Robin não está muito bem. Ela está deitada e o Chopper está dizendo para ela descansar enquanto ela pode. Ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, nós temos a revelação de que aquele robô gigante que estava levando o Sunny foi destruído pelo almirante Kizaru. Porém, não é um problema. O nosso querido esqueleto Brook está congelando todo o caminho, fazendo com que o navio apenas deslize. No primeiro momento, ele é até elogiado pela Lilith, até o momento em que ela pergunta como é que funcionam os freios, e o Brook responde que não faz nem ideia, ele não pensou tão longe. Claro que a Vegapunk da maldade fica completamente estressada e dá um tapa na cara do ossudo, enquanto pergunta o que é que eles podem fazer, e a melhor resposta de todas parte do Brook: eu estou disposto a fazer o que você quiser. Ou seja, ele simplesmente jogou a responsabilidade na mão dela. Agora voltamos para a visão de onde todos os navios da marinha estão no mar, rodeando a Ilha do Futuro, e percebemos que a barreira do laboratório ainda está de pé. Ninguém conseguiu desativar isso daí, e mesmo as pessoas que passaram por ela não morreram. Claro que eu imagino que tenha sido ali o Sentomaru, e só ele tem a maior defesa do mundo, segundo ele, o que não foi muito provado ser verdade. Porém, voltando agora para o bombardeio, a ordem começou. A Ilha do Futuro, junto com todos que estão lá dentro, devem ser reduzidas a cinzas. Graças a essa ordem, nós vemos vários pacifistas utilizando seus lasers para destruir completamente tudo o que eles veem pela frente. E a expressão a seguir do Vegapunk é de dar pena. Afinal, foram anos do seu trabalho, e ele, como homem da ciência, sabe que todo o desenvolvimento ali poderia fazer com que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor. Até mesmo doenças incuráveis, como foi o caso das escamas de safira da Bonnie, puderam ser tratadas graças à tecnologia naquela ilha presente. Ao destruí-la, Vegapunk sabe que muitos anos da humanidade serão perdidas, assim como ele já mencionou anteriormente. Ele está triste e realmente dá pena ver todos os prédios que ele demorou anos para construir serem derrubados. Agora você deve estar se perguntando, pelo menos o grupo da Atlas, da Bonnie e do Kuma conseguiram fugir e vão se unir com o grupo da Nami. Enquanto eles estão no foguete a vácuo indo para o laboratório, o almirante Kizaru, a pessoa que todos nós imaginávamos que trairia o governo, finalmente mostrou suas garras. Utilizando a sua habilidade Amma no Murakumo, ele corta o túnel, fazendo com que todos que estavam dentro do foguete sejam jogados no ar. E aqui vem a pergunta: por que, Kizaru? Por que você fez isso? Você estava por 1 milésimo de trair todo mundo. Mas a pergunta é, será que você não traiu? Será que você não foi o responsável por dar a comida para o Luffy e fazer com que ele voltasse ao combate? Muito possivelmente? Bom, não sabemos, mas de uma coisa é certeza: você estava sentado naquele momento quando o Luffy começou a comer, então pelo menos você sabe quem o alimentou, não é mesmo? Porém, mais uma vez, a sua justiça é incerta. Você não sabe a quem deve servir, então permanece apenas recebendo ordens e executando-a. A sua parte para ajudar o Chapéu de Palha possivelmente já foi feita. Agora cabe você
a cumprir o seu papel. Esperamos nós que alguém realmente se aproveite dessa situação e faça com que todo esse caos da Ilha do Futuro vire para o lado do Chapéu de Palha e do Vegapunk. Outra coisa que me chamou a atenção é, muitos aqui queriam ver a luta entre o Sanji e o Kizaru, mas não foi isso que aconteceu. Por mais que ele tenha voltado para salvar o Vegapunk, por que ele não parou o Kizaru de atacar o resto do grupo? Pra mim a resposta é simples: velocidade. O Sanji ainda não consegue acompanhar os movimentos do Almirante. Ao perceber que seus amigos estão caindo, Sanji então começa a se mover quando Saturn dá a ordem para os pacifistas bombardearem e matarem Bonnie e Kuma. Então, em uma cena bem bonita, o bucaneiro que já havia parado de se mover volta mais uma vez e abraça sua filha como se a estivesse protegendo. Ao mesmo tempo, nós vemos o pensamento podre do ancião, dizendo que o Kuma jogou fora sua vida para que a sua filha pudesse viver. Contudo, nesse momento, a vida dela seria tirada pelos seus próprios clones. Porém, vamos ser sinceros, aquele que está abraçando sua filha é o PX-0, o Kuma original, o possuidor da fruta da patinha. Ou seja, por mais que ele não tenha força para conseguir salvar todos que estão ali, ele com certeza tem o suficiente para usar os seus poderes na sua filha e mandá-la lá para baixo, para um lugar seguro. Nós voltamos para aquela ideia que nós discutimos durante os capítulos passados, que é o sacrifício que o Kuma faria para salvar a sua filha. Pode ser nesse exato momento que ele tome essa decisão e então dará adeus a esse mundo. Contudo, existem 3 coisas que podem acontecer neste exato momento. A primeira é que finalmente descobrimos aonde o Luffy está. Ele tinha desaparecido durante o último capítulo, porém ele foi exatamente para aquela máquina de comida que nós vemos lá no início de Egghead, onde você pode apertar diversos botões e qualquer coisa será produzida. O Luffy está com aquela sua barrigona gigante depois de ter comido provavelmente tudo que estava lá dentro. E quem o achou foram diversos marinheiros que eu vou chamar de randoms. Todos ali estão dando a ordem para prender o Luffy, afinal de contas, ele é o Yonkou. Será mesmo que eles vão conseguir? Por mais que o Chapéu de Palha tenha dito que está de pança cheia e não consegue se mexer, nós vimos o que ele fez na prisão em um ano, quando do nada ele e o Kid simplesmente digeriram toda a comida com força de vontade e apenas isso. Com isso em mente, o Luffy pode simplesmente ativar o seu Gear 5 mais uma vez, voltar para o combate e salvar todo o grupo do Kuma. O mais importante é o que vem a seguir. Prestem atenção. Vocês lembram que o Gorosei mandou uma frota com um navio de guerra para afundar o navio com os passageiros que estavam fugindo de Egghead. Uma mensagem chega para o Almirante Kizaru dizendo que eles falharam em destruir esse bendito navio. E a informação contida na mensagem é que todos precisam saber que eles estão chegando em Egghead. Alguém mais está no caminho para tornar o caos que já está grande na Ilha do Futuro ainda maior. A nossa pergunta é: quem será? Depois de olhar um pouco os fóruns da vida e analisar minuciosamente, nós temos algumas opções. A primeira opção seria muito clara: os piratas do Barba Negra. Mas eu não acredito que Masaru de Teach estaria ali. Afinal de contas, nós vimos um navio com a bandeira dos piratas do Barba Negra chegando em Egghead lá no início do arco. Porém, o Yonkou estava lá na Ilha Winner, muito ferido depois de enfrentar Trafalgar Law. Então, se alguém está chegando, provavelmente é Laphté e Catarina Devon. Mas eu não acredito que sejam eles. Por que será que os piratas do Barba Negra destruiriam um navio de guerra da marinha e salvariam um navio cheio de pessoas inocentes? Vocês conhecem o Teach, vocês conhecem o Laphté, vocês conhecem a Catarina Devon. No máximo, o que aconteceria é que eles destruiriam os 2 navios sem nem se importar de nada. O que nos leva então para a nossa segunda opção: o Exército Revolucionário. E essa possibilidade está infundada lá no capítulo 1103, quando o próprio Dragon pergunta para Ivankov para onde que o Kuma teria ido. E lá a rainha dos Okamar diz que possivelmente para Mary Joyce, mas o Kuma é um homem diferente. Observe que quando o Dragon está falando essas palavras, ele já está em movimento, se preparando possivelmente para partir. Então, pessoal, ao conhecer o seu amigo e saber que ele é uma pessoa diferente, e sabendo também que o pai do Luffy possui poderes de controlar o vento ainda não revelados, é sim possível que ele tenha saído lá de longe e, graças às suas habilidades, ele ter chegado em Egghead tão rápido. O que nos levaria a uma situação muito interessante: a chance do Oda desenhar Luffy e Dragon no mesmo painel. Só de pensar isso eu já tô todo arrepiado, e é a possibilidade que eu mais quero. Não tô nem aí pros piratas do Barba Negra. Eu quero muito que seja o Exército Revolucionário, e eu quero que o poder do Dragon seja revelado, e que melhor chance teria
Para ele, o líder do exército revolucionário, o maior inimigo do governo mundial, chegar a um lugar onde apenas um dos Gorosei estará presente e poder lutar cara a cara com ele, seria muito maravilhoso de se ver. E o meu coração, nossa, juro, vocês já estão vendo aqui que eu tô lacrimejando, meu coração ia ficar muito aquecido. Porém, nós temos mais uma opção também, que eu vi a galera comentando. Seria a grande frota do Chapéu de Palha, formado por um monte de gente e que está sendo comandada pelo Bartolomeu. Também não podemos jogar fora essa possibilidade, afinal de contas seria incrível ver uma frota de milhares de navios se aproximando da Ilha do Futuro, com o Bartolomeu gritando pelo Luffy, dizendo que veio salvar o Yonkou. E sinceramente, baseado em tudo que a gente viu o Bartolomeu fazer lá em Dressrosa, é muito possível que a Bari Bari no Mi seja suficiente para defender o grupo do Kuma sem muitos problemas. Graças a isso, nós temos então essas três opções. Quem vocês acham que vai ser? Agora eu tenho que retornar um pouquinho, porque eu falei que existe uma opção do Kuma ser salvo por alguém que já estava na ilha. O robô gigante que despertou quando o Luffy ativou o seu Gear 5 pela segunda vez. Ele foi chamado graças aos tambores da libertação. Este é um jogador que ainda está no tabuleiro e precisa fazer o seu movimento e ainda não fez. E temos que ser sinceros, Egghead está prestes a ser destruída. Se ele estava esperando um momento oportuno para dar as caras, esse é o melhor possível que ele vai conseguir. Então fica aberta essa quantidade imensa de possibilidades. Eu realmente estou muito curioso e estou feliz em poder anunciar que aparentemente nós não vamos ter pausa na semana que vem. Ou seja, todo esse mistério será revelado. Agora eu pergunto pra vocês, será que Kuma será morto e dará adeus à sua filha, libertando assim a Nikki e o Nikkei no Mi para que outra pessoa possa comer e se juntar à tripulação do Chapéu de Palha? Ou até mesmo ser roubada pelos piratas do Barba Negra? Não sei. Deixa aí nos comentários. Mas de uma coisa eu tenho certeza. One Piece é incrível e eu estou arrepiado só de ler esse capítulo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Foi um prazer. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Até um próximo vídeo. Eu fui.